Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje continuaremos o nosso curso de Mecânica dos Solos 1. Se tiverem dúvidas ou sugestões, é só deixar nos comentários abaixo, ok? Então vamos à nossa aula de hoje. Bom, nós terminamos na nossa última aula falando que a NBR 6502 classificava os solos quanto ao tamanho dos seus grãos, conforme essa tabela que nós estamos vendo na tela. E o que faremos hoje é justamente falar um pouco mais sobre cada uma dessas frações. E nós vamos iniciar hoje falando do matacão. O matacão é um fragmento de rocha, comumente arredondado, com dimensões entre 200 mm a 1 metro. Esses blocos de rochas eles podem ser encontrados tanto na superfície quanto no subterrâneo, que inclusive costuma ser um grande causador de problemas na hora da construção de nossas fundações, porque nós achamos que estamos apoiando nossas fundações em um solo firme, no entanto, se trata de um bloco de rocha que está no caminho. Ele tem esse formato arredondado, como a gente pode ver nessa foto, devido ao intemperismo, que assim como o restante do nosso solo, ele vai sendo decomposto, vai sendo degradado ao longo dos anos. A pedra são fragmentos de rocha com dimensões entre 60 e 200 mm. As pedras, que também são conhecidas como pedras de mão, ela tem a formação semelhante à dos matacões, pois se tratam de um fragmento de rocha. As pedras de mão são comumente usadas para fazer o que nós chamamos de concreto ciclópico, onde adicionamos alguma dessas pedras ao concreto sem que as pedras façam parte de sua dosagem. Para a utilização do concreto ciclópico, elas necessariamente têm que ter resistência suficiente para essa utilização e devem estar isentas de outros solos de matéria orgânica. O pedregulho são solos formados por pequenas partículas de rocha ou pela junção de minerais com diâmetros compreendidos entre 2 e 60 mm. Nós notamos que quando tratamos do pedregulho, nós falamos com partículas de rocha, por ter o diâmetro com dimensões bem menores que o matacão. Os pedregulhos também são conhecidos como seixos rolados ou cascalho, quando têm as suas arestas semi-arredondadas ou arredondadas, e é muito comum vermos esse tipo de solo na beira dos rios. A areia é um solo com formação semelhante à dos pedregulhos e que não apresenta coesão e plasticidade, com diâmetro dos grãos compreendido entre 0,06 e 2 mm. A areia é um dos principais materiais utilizados na engenharia civil e é formado principalmente pelo mineral quartzo, mas pode agregar outros minerais em sua composição. Ela é extraída dos fundos dos rios com um processo que nós chamamos de dragagem e posteriormente pode ser lavada, peneirada e posta para secar, conforme a sua utilização. Como nós já vimos antes, a areia ela pode ser dividida em fina, média e grossa, e a sua utilização vai depender da sua granulometria. As duas principais utilizações das areias são como agregado miúdo nos concretos e na fabricação de vidros. O silt é um solo que apresenta baixa ou nenhuma plasticidade, com os diâmetros dos grãos compreendidos entre 0,02 e 0,06 mm. O silt é um material que começa a possuir alguma plasticidade, mas ainda não se compara às argilas. Ele é um solo mesmo de transição entre a areia e as argilas, mas possui mais características de material arenoso. Ele tem baixa resistência enquanto seco e tem texturas realmente semelhantes às das areias. Já as argilas é um solo de granulação bem fina, que apresenta coesão e muita plasticidade, com os diâmetros dos seus grãos menores que 0,02 mm. As argilas são a menor fração do solo, sendo impossível ver seus grãos a olho nu. Elas têm origem principalmente pelo ataque de agentes químicos em rochas feldspáticas, que formam partículas muito pequenas. As argilas têm inúmeros usos na construção civil, e fora dela também. Possui uma grande plasticidade enquanto úmida, que é a capacidade de ser moldada, e grande resistência mecânica enquanto seca e cozida. Como a gente vê bastante por aí em tijolos cerâmicos e em outras peças utilizadas na engenharia civil. Agora que a gente conheceu um pouco sobre alguns tipos de solos, a gente faz uma outra pergunta: como identificá-los, né? E existem alguns testes bem rápidos, que permitem a gente de alguma maneira fazer uma primeira identificação do solo, sem uso de nenhum ensaio, né? Aí eu vou falar de 3 deles aqui. O primeiro deles é o ensaio de sensação ao tato.
A gente pega uma pequena quantidade do material, do solo, e coloca na palma da mão. E a gente esfrega ele na palma da mão para sentir a aspereza. Materiais mais arenosos, com presença de silt e areia, quanto mais granular for a areia, mais grossa, mais áspero vai estar na sua mão. E quanto menos áspero tiver, é porque a gente tem um material mais argiloso. Um segundo teste é o teste de plasticidade. Como a gente viu lá mais atrás, as argilas possuem grande plasticidade e a areia e o silt muito pouco, praticamente nenhum, né? Então o que a gente faz é isso mesmo, a gente tenta moldar pequenas formas cilíndricas, bem pequenininha, e depois a gente tenta deformá-la. Se a gente conseguir fazer uma forma cilíndrica sem problema e conseguir deformá-la e ela não se quebrar com muita facilidade, é porque esse material contém muita argila. E do contrário, ele é um material mais arenoso ou siltoso. Um terceiro teste é a resistência do solo enquanto seco. A gente pega alguns torrões do solo e tenta desagregar ele com a mão mesmo. Como a gente disse mais uma vez, os materiais argilosos eles possuem grande resistência enquanto seco, diferente das areias e dos materiais siltosos. Então, se você pegar um torrão e tentar desagregá-lo, se ele tiver boa resistência, quanto mais mais resistência ele tiver, quer dizer que ele possui maior quantidade de argila no solo. Bom, pessoal, por hoje foi só. Um abraço e até a próxima aula.